Entrevistar demônios é correto? É o tema do nosso novo vídeo. Amados amigos e irmãos, peço a todos vocês que redobrem a sua atenção, pois o assunto de hoje é importantíssimo. Você quer conhecer melhor acerca do inimigo de nossas almas? Aqui no canal eu tenho uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo. Vídeos curtos, objetivos, abordam diversos assuntos que de uma certa forma estão relacionados ao tema do vídeo. Entrevistar demônios é correto? Muitas igrejas se utilizando de um texto bíblico específico, e sabemos que a teologia nos ensina que texto sem contexto é pretexto para heresia, e popularmente as heresias se concretizam assim: pegam um texto isolado, não analisam seu contexto, seu objetivo e vêm disseminando suas ideologias, suas crenças e querem impor isso nas pessoas. Mas eu peço a você que faça como os crentes de Bereia, que é o correto, é examinar as Sagradas Escrituras para ver que o que as pessoas estão pregando tem base bíblica. Se não tiver, tome muito cuidado, que pode ser a ruína da sua vida. De antemão aqui, antes de abordar o assunto e ler o texto, quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos que oram por mim, que é a melhor ajuda que eu recebo. Deixam suas críticas e suas sugestões, pois a sua interação aqui no canal é muito importante. Também compartilham, deixa o like. Com isso, a plataforma do YouTube vai ver que o nosso material é relevante e vai indicar para mais pessoas o nosso conteúdo, e assim as pessoas vão ser alcançadas pela palavra. Também agradeço a vocês por todo o apoio de uma forma específica. Não irei citar nomes aqui, que às vezes citamos nomes e cometemos o erro de esquecer de alguém. Então, que Deus me livre e me guarde disso, mas a minha gratidão é a todos vocês que me ajudam de uma forma direta e indireta. O texto que eu quero ler se encontra em Marcos, capítulo 5, verso 9, que está escrito: E perguntou-lhe qual o teu nome. Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pegam textos de Marcos, evangelho que escreveu São Marcos, capítulo 5, verso 9, e isolam esse versículo e dizem que devem sim, tem base bíblica para entrevistar demônios. Não, se nós formos observar, não vamos encontrar nenhuma entrevista, alguém entrevistando o demônio. Isso foi uma mini entrevista, podemos dizer que foi uma mini entrevista, sim. Mas não encontramos mais textos. Mas qual seria o objetivo dessa pergunta do Senhor Jesus Cristo? Daqui a pouco nós iremos ver isso. Mas o que eu quero falar para você é que o foco do ministério cristão deve ser a pregação da poderosa palavra de Deus e não nos seres malignos. Nós temos que ter cuidado, pois existe o perigo do engano, pois normalmente quando se estuda demoniologia, satanologia, que são matérias da teologia que abordam especificamente acerca da atuação do inimigo, mas se você não tiver esse conhecimento teológico, mas o mais importante, tiver o conhecimento bíblico, todas as menções, praticamente quase todas, onde o demônio está atuando, você observa que ele trabalha com a mentira e com o engano. Por isso eu vos falei, assista aqui a playlist, tem vários temas, a playlist com o tema Conhecendo o Inimigo, você vai ver que tem muitos assuntos que estão relacionados com isso, como eu vos falei a princípio. Então assista lá a playlist depois, se com tempo, se tiver com vontade também. Se não tiver, ok. Mas se tiver, quiser se aprofundar, veja, são vídeos curtos. Então existe esse perigo, pois os demônios se manifestam através da mentira, que é a sua arma mais eficaz. Eles têm obtido êxito, infelizmente, essa é a dura realidade, e através do engano. Então tome muito cuidado. O foco do ministério deve ser a pregação da poderosa palavra de Deus. Então, focar no inimigo, normalmente de uma forma clara e objetiva e direta, é o quê? É desviar a atenção do evangelho, glorificá-lo, o seu poder, a sua atuação, ao invés de engrandecer Jesus. Então, engrandeça Jesus, enalteça o nome que é sobre todo nome, fale das grandezas de Deus, dos atributos de Deus. Isso é o certo. O evangelho é cristocêntrico, nosso foco é pregar a palavra. Observamos, irmãos, que a palavra nos ensina, quando vamos estudar a palavra do Senhor, que existe uma grande diferença para se expulsar demônios. Para se expulsar os demônios, é necessário se utilizar da autoridade do nome de Jesus. E você também deve ter comunhão com Deus. Pois o nome de Jesus é acima de todo nome. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, é na autoridade do nome que é sobre todo nome. Porém, você também deve ter comunhão com Deus. Se não tiver, fica muito difícil para você. Nós já vimos passagens na Bíblia que as pessoas passaram um certo aperto por não ter comunhão com Deus. Então veja só, não é uma entrevista com o demônio que você vai expulsá-lo.
Não é uma negociação. A gente vê as pessoas entrevistando os demônios, perde o tempo do culto. Praticamente todo. Tem igrejas que o culto é 1 hora, tem igrejas que o culto é 2 horas. Às vezes passa um pouco mais, às vezes é menos, mas ao invés de estar ali pregando, glorificando a Deus, ficam entrevistando ou negociando com Satanás. Então, para ser expulsado, não existe uma negociação, não existe uma entrevista. Normalmente você vai utilizar a autoridade do nome de Jesus e eu te repreendo em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, muitas pessoas... existe essa diferença, né? Lembre-se disso. Existe uma diferença entre expulsar e entrevistá-lo. Normalmente as igrejas não estão expulsando os demônios, estão entrevistando, fazendo um espetáculo. Agora imagina ali os familiares das pessoas que estão ali, vê a pessoa possessa, e aquelas pessoas ficam, irmão, horas, irmãos, vários minutos, o inimigo oprimindo aquela pessoa, quando seria tão fácil você ter um comunhão com Deus, colocar a sua mão e usar a autoridade do nome de Jesus e libertar aquela pessoa. Agora depois a pessoa também tem que ter um acompanhamento, ensinos bíblicos, oração, comunhão, para que ela se fortaleça e não dê mais legalidade ao inimigo. Então, o texto que nós lemos, vamos ler novamente em Marcos 5:9, diz: e perguntou-lhe qual é o teu nome, e lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então podemos observar que o texto lido, o objetivo dessa pergunta a qual o Senhor fez, quando lemos o contexto, podemos analisar, que não foi, irmãos, podemos dizer de uma forma objetiva, não era para ter um diálogo detalhado com o inimigo de nossas almas, mas para expulsá-lo. Porque dizia, versículo 8, sai deste homem espírito imundo. Versículo 8 diz que Jesus expulsou. Ou seja, o objetivo era a expulsão e não um diálogo. Agora, muitas pessoas até podem perguntar, não sei se é o seu caso, que está assistindo, alguém que vai perguntar para você, rapaz, mas se o demônio falar a verdade, será que não temos tirar algum proveito de tudo isso? Irmãos, quando chegamos em Atos, que eu vou ler para você, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 18, em ligeiros tempos. Atos 16, do versículo 16 ao 18 está escrito: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, o espírito de adivinhação que estava nessa jovem estava mentindo, de fato, eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo era servo de Deus. Aí diz mais aqui, anuncia o caminho da salvação. Estavam anunciando. Então o demônio mentiu, não. Mas tome cuidado. Aí veja o que o apóstolo Paulo, com discernimento, a qual ele tinha, ele fez. Verso 18. Isto fez ela por muito dia, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Ela mesma hora saiu. Paulo tinha autoridade, tinha comunhão e usou a autoridade do nome, que é sobre todo nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos fazer, irmãos. Não devemos dar trela, não devemos dar espaço, não devemos dar palco para Satanás. Glorificar a Deus, glorificar Jesus e a sua palavra. Então podemos observar que ainda que o demônio fale alguma verdade, irmãos, tome cuidado, ele vai querer tirar algum proveito. É isso que eu vou falar com você agora. Então, qual seria o perigo da comunicação com os demônios? Poderia estar em inúmeros textos, mas vou ser muito breve. Veja só. Em Mateus capítulo 4, do 1 a 11, observamos a passagem no primeiro evangelho, depois você lê em casa, são 11 versículos pequenos, dá para você ler no conforto da sua casa, que diz o seguinte: Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto da Judeia. Observamos que o inimigo, ele observou o Senhor Jesus Cristo no período de 40 dias e 40 tardes, Jesus teve fome, diz o texto. O que foi que ele fez? Lhe ofereceu domínio, queria que Jesus se sujeitasse a ele, em troca de adoração, ofereceu solução para suas necessidades, citando a própria palavra do Senhor, as Escrituras, mas citou a palavra fora do seu contexto. Tudo isso para tirar proveito. E temos que ter cuidado, pois em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, se não me foge a memória, diz que Satanás se disfarça, se transfigura de anjo de luz. Tome muito cuidado. Esse texto que eu vos citei de 2 Coríntios 11, 14. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não citar o texto errado para você. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. Não é maravilha, é isso mesmo.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, tome muito cuidado. E também, outro exemplo clássico aqui, o Senhor Jesus Cristo, com a comunhão que ele tinha com seu Pai, nosso Deus poderoso, ele também citou a palavra, se defendeu com a palavra que é a maior arma do universo, é a maior arma eficaz, pois a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, venceu o inimigo pela autoridade da palavra, se manteve fiel a Deus. Mas nem todos mantêm a fidelidade mediante as tentações. Então tome muito cuidado. Esse vídeo é uma exortação para todos nós, para que ficamos sempre alertas. O inimigo ele não está para brincadeira. Diz o texto que ele anda ao redor, procurando alguém que possa tragar, isto é, destruir. Veja, então no caso de Jesus foi tudo bem, mas no caso da irmã Eva, esposa de Adão, observamos que Satanás, se utilizando a serpente, questionou o mandamento de Deus. Após questionar o mandamento de Deus, ele mente sobre as consequências que a mulher iria ter, caso não obedecesse. E por fim, observamos que ele tem, irmão, a capacidade de influenciar as pessoas através da comunicação. Tome muito cuidado. E o que eu tenho observado aí quando abro as redes sociais, em algumas literaturas, mas especialmente em redes sociais e programas de televisão, não vamos citar nomes aqui, por questão de ética, mas observamos que muitos líderes estão doutrinando as suas igrejas através da entrevista com demônios e não pela sã doutrina. Disse o Senhor Deus, pela boca do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, então tome muito cuidado. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é o pai da mentira e trabalha com engano. E se você der espaço, já era. Pode ser o fim da sua vida. Não estou querendo colocar medo de você, não estou aqui fantasiando, não. Apenas estou sendo sincero e objetivo com você. Não brinque com Satanás. Então, entrevistar demônios é correto? Lógico que não é, irmãos. Jesus, quando fez essa pergunta aqui no texto que lemos de Marcos 5,9, o objetivo era a expulsão e não um diálogo detalhado. Então, não isole textos para tirar o seu bel prazer, proveito, mas leia a Bíblia no seu contexto. Se não entender, vá orar, vá buscar o auxílio do Espírito Santo, procure seus líderes, irmãos, amigos, que têm um pouco de mais conhecimento que você, que aprendemos um com os outros, ninguém sabe tudo, só quem tem o pleno conhecimento e a plena verdade de Deus e sua palavra, mas somos seres falhos, limitados. Então tome muito cuidado. Entrevistar demônios é correto? Não, não é correto. Eu não estou querendo aqui doutrinar a igreja de ninguém, mas pela palavra de Deus, o certo é, em alguma manifestação de inimigo em nossas almas, o expulsar. Não brigue com ele, não perca tempo com ele, glorifica Jesus, exalta Jesus. Não é que perca tempo, mas aproveite melhor seu tempo com Jesus. E não, irmãos, dando palco para o inimigo, como vemos aí o inimigo ridicularizando as pessoas. E os líderes parece que acham bonito, irmãos. Eles se acham super-homens. Oh Deus, que Deus dê discernimento a esse povo. Que Deus dê sabedoria a esse povo. Espero ter ajudado você. Quais são suas críticas, dúvidas e sugestões sobre esse tema ou outros? Temos aqui playlist com vários temas abordados. Sugeri a playlist Conhecendo o Inimigo, por ser correlacionada a esse tema, mas tem outros temas lá. Convido você a assistir. E mais uma vez agradeço por todos que são inscritos, também aqueles que não são inscritos, mas assista aqui o nosso conteúdo. Que Deus vos abençoe.